Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, depressão é um tema que sempre é recorrente aqui no nosso Panorama 95, porque a gente também trata de qualidade de vida. E a gente quer que as pessoas vivam mais, por muito tempo, né? E, infelizmente, a depressão é um mal do século. E no Brasil, as pessoas entre 60 a 64 anos de idade, acreditem, são as mais acometidas por esse mal, que é a depressão. Falta de assistência médica, será? Descaso da família também? Seriam alguns os responsáveis pelo surgimento da doença no começo da velhice? Quem vai tratar desse tema aqui hoje no nosso quadro Check-up no rádio? Dr. Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Mais uma vez um prazer participar do Panorama 95 no Check-up no rádio. É comum no seu consultório alguns idosos reclamarem de depressão? Muito comum a gente dar diagnóstico de depressão. Eles vão muitas vezes com outras queixas e a gente, como é de praxe da geriatria, a gente rastreia ativamente no nosso instrumento de avaliação geriátrica ampla. A gente sempre avalia o humor, avalia a depressão, exatamente por causa dessa alta prevalência no público da terceira idade. Então, já para começar, a dizer que ela é, na verdade, uma forma diferente. Ela acontece de maneira diferente na terceira idade. Eles não vêm se queixando muitas vezes. Eles vêm com queixas vagas, com queixas sutis, que a gente ali vai percebendo que por trás daquelas queixas existe uma doença maior, que é a depressão. Ele vem se queixando de fraqueza, de falta de energia, muitas vezes, se queixa de um sintoma inespecífico, uma dor que não passa, uma dor que já tentou várias vezes. Desesperança, Marcos, eles vêm, não, eu já estou velho e não consigo mais, esse discurso de proximidade da morte, eles vêm muito com isso. Irritabilidade é um sintoma, falta de paciência, pavio curto, tudo ele pega ar, é um sintoma muito comum na terceira idade, quando o paciente tem depressão, alterações do apetite, eles tendem a comer menos, ou comer mais. No jovem ele tende a comer mais, mas no idoso ele tende a comer, se alimentar menos e entrar num processo de desnutrição. As queixas de memória no paciente com depressão, elas são muito mais comuns. Ele se queixa muito da memória, que está esquecendo, mesmo que aquele esquecimento não seja ainda, né, um Alzheimer, mas a depressão ela cursa muito com sintomas de memória, sintomas somáticos, e a memória é um principal, assim, talvez, desses sintomas somáticos, que o paciente idoso, quando tem depressão, ele relata. Então, como tudo na geriatria, todas as doenças elas têm uma apresentação atípica, um pouco diferente do adulto jovem. A depressão, essa sim, não se apresenta na grande maioria das vezes como no adulto jovem, que vem com tristeza, angústia, melancolia. O idoso ele se apresenta com outros sintomas também. Ele vem com tristeza, com angústia, muitos já vêm com esse quadro, mas a atenção nos sintomas que a gente considera inespecíficos, como assim que eu falei anteriormente, de fraqueza, de isolamento, de irritabilidade, de alterações do apetite, de discurso de morte, que fulano morreu, e de desesperança. Isso é muito importante, o familiar reconhecer. Isso é muito importante, porque a gente tem como intervir e mudar o curso dessa doença tão drástica, tão comprometedora, principalmente naquelas pessoas da terceira idade que têm já a saúde fragilizada e tendem a piorar, tendem a evoluir com as outras doenças que já têm de maneira muito pior, além do risco maior que é o suicídio. Doutor Belísio, o fato, por exemplo, da gente sempre olhar para o idoso como uma pessoa, como você mesmo disse,
recolhida ali, discreta, até com aquele semblante triste, dificulta muito você ter essa percepção de que ela pode estar com depressão? Sim, aquele ar de que tudo é da velhice, de que não, é normal envelhecer e a pessoa ficar mais triste, é normal a pessoa envelhecer e esquecer, é normal, o velho é ranzinza. Coisa de velho, né? Coisa de velho, é ranzinza, ele fica mais teimoso, ele fica, essa teimosia, esse esquecimento, ou esse isolamento, essa fraqueza, tem que ser identificado. Pode até não ser depressão, pode ser um episódio de tristeza, um luto, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas a gente não pode colocar a culpa, isso é preconceito. Tem uma palavra chamada ageísmo, que é o preconceito com a terceira idade, com os idosos. Então isso é ageísmo, achar que tudo é normal da velhice. E aí cabe, dificilmente eles reconhecem, eles têm dificuldade, principalmente o idoso, o homem. A gente falou semana passada sobre todas as dificuldades que levam ao homem a cuidar da saúde. Ele não tem uma dificuldade de reconhecer que está, até porque o estigma da depressão, que por muita gente acredita que é um sinal de fraqueza, e eles estão ali querendo demonstrar que não são fracos, que isso é um marco da velhice, pode na época pode trazer problemas de outra natureza, são símbolo da família, são aquela pessoa, aquela fortaleza que todos precisam de ela, que ela esteja bem. Tudo isso faz com que eles tentem mascarar, tentem minimizar esses sintomas. Eu falo isso, Marcos, porque a época que eles viveram há muito tempo atrás, quando foram jovens. Hoje a juventude já tem, em virtude do acesso à informação, em virtude de essa doença ter crescido, muitas formas de diagnóstico terem sido mais eficazes, e a gente consegue hoje dar mais diagnóstico de depressão. As pessoas estão mais diagnosticadas e melhor tratadas, mas eles têm a ideia de que depressão ainda é uma doença tem que tomar remédio controlado, é uma doença eu não sou doido, doutor, não, e a negação de que tá com uma doença, e achar que não, mas eu sempre tem aquela questão da desculpa, não, eu tô assim, mas quando vem um pensamento eu tento tirar, mas não consegue. É um sofrimento mental, é uma doença que tem todo um caráter cerebral, de alteração de neurotransmissores, da química cerebral, tem toda uma história que pode ser um caráter genético. É uma doença que o paciente muitas vezes sozinho, muitas vezes não, na grande maioria das vezes ele sozinho não consegue tratar, e vai se enganando, e daqui a pouco ele começa a piorar a pressão, começa a piorar o diabetes, começa a negligenciar os tratamentos de outras doenças, e até mesmo o risco maior, que é o suicídio, pode acontecer. Então essa questão de que todo idoso, não, ele está fraquinho, está isso, está aquilo, isso é onde a gente tem que prestar bem atenção. E como é que você consegue convencer, por exemplo, uma pessoa idosa, diante de todas essas resistências que você falou, a procurar uma ajuda médica diante desse quadro de depressão? Olha, tem sido, quando eles vêm, que muitos são trazidos pela família, muitos são trazidos, eu não diria à força, mas eles são convencidos de que precisa de um acompanhamento, de um médico especialista na faixa etária deles, de que precisa ir mesmo sem estar doente. As pessoas têm a ideia de que tem que ir para o médico só quando está doente. Não, no idoso ele tem que ir regularmente, tem que ter uma rotina de cuidados, porque é quando numa consulta dessa de rotina a gente consegue identificar. Então muitos são levados pela família, e na grande maioria das vezes eles são levados com a ideia de que aquele sintoma é de outra doença. Não, meu pai está esquecendo muito, é muito comum, esquecendo muito, e na verdade esse esquecimento ainda não é um Alzheimer, é uma depressão. Meu pai ou minha mãe parou de ir para a ilha caminhar, de ir para a missa. Eu acho que é porque ele arrumou alguma, como é que eu posso dizer, alguma coisa que ele não quer ir, ele tá com preguiça, ele não tá mais querendo, e ele tem uma dor, doutor, que já foi para todos os especialistas, voltou, essa dor já tomou todos os remédios e não melhora, e na verdade aquela dor é uma somatização
de uma carência afetiva, ele quer chamar a atenção da família, que ele está doente, ele está sofrendo, mas ele não sabe que aquilo é depressão, ele manifesta de outras formas, é um gosto amargo na boca, é uma gastrite nervosa que eles costumam dizer, então eles vêm por outras causas, e aí a gente, quando informa o tratamento, eles dizem, não, isso não é depressão não, ele diz logo, não, o doutor está dizendo que é coisa da minha cabeça, que eu estou criando, mas não, realmente é uma doença da mente, do cérebro, mas que ela repercute. A dor que ele diz que está tendo realmente é dor. Uma das estratégias que eu utilizo é dizer que me dê a oportunidade de fazer esse medicamento, se você não melhorar, você volta aqui e me diz. E a ansiedade, ela costuma andar muito junto da depressão, e os pacientes que têm depressão, eles têm ansiedade, têm medo de tomar o remédio, tem todo esse preconceito de que não, eu vou tomar, eu vou ficar dependente, vou ter sono demais, e aí tem toda uma estratégia de convencimento, muitas vezes a gente não consegue no primeiro momento, mas aí depois a gente consegue aos pouquinhos, melhorando essa relação médico-paciente, se comunicando da melhor forma. Eles têm muito medo, como eu disse, que a depressão é muito comum, o paciente, dentro dos sintomas inespecíficos que eles têm um esquecimento, né? Tanto a depressão como a ansiedade. E eles têm muito medo de ter Alzheimer. E a depressão, ela tem uma relação muito, muito próxima com Alzheimer. Quem tem depressão tem um risco muito maior de evoluir com demência, com Alzheimer. Então, uma das estratégias é dizer, olha, se você não tratar esse seu esquecimento, que agora não é Alzheimer, esse seu esquecimento está relacionado à depressão. Agora, se você não tratar, você vai ter o seu risco de ter um Alzheimer, uma demência, é muito alto. Às vezes, por um esclarecimento dessa forma, eles tendem a aceitar o tratamento. Uma outra estratégia não, eu vou passar o remédio para esse sintoma, mas você sabendo que esse remédio também vai tratar a depressão. Mas ele, por exemplo, quando é depressão e dor, a gente passa o medicamento, ele vai sim tratar a dor, mas ele vai também tratar a depressão. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu queria, que quem fala é Ana Maria, eu queria que o senhor me falasse, porque assim, eu gosto muito de cuscuz. Minha massa preferida é o cuscuz e a tapioca. Eu não gosto de outras massas, a não ser eles dois. Quando eu não como um, como o outro. Aí o cuscuz, quando eu como, por pouco que eu boto na boca, eu boto bastante pouco, porque eu tenho muito medo porque me dá um entalo. Eu tenho um entalo, ele entala, ele vira aquele, quando vai descendo, quando chega em certas, descendo bem para baixo, mesmo no meio dos meus peitos, eu sinto, ele entala, aí eu sinto como se ele ficasse feito aquela bola. Aí nem sobe e nem desce. Nem eu boto para fora, nem ele desce. Passa um pedação, respirando, para poder descer. Agora isso é constantemente. Ser esse entalo. E provoca soluço. Isso é normal? E aí, doutor Belísio? De maneira nenhuma é normal. A alimentação, quando ela não consegue ser deglutida, quando ela não consegue ser engolida, ou a gente deglute com dificuldade, a gente chama isso de disfagia, dificuldade na deglutição. O paciente, quando engole, fica essa sensação de bolos, de que a comida não passou, e ela tem sintomas nesse trajeto da boca até o estômago, a gente considera isso uma disfagia que pode ter várias causas, né? Pode ser um divertículo, uma bolsa que foi feita no esôfago, pode ser fraqueza da musculatura da deglutição, pode ser as ondas de peristaltismo, as ondas que levam a contratura do esôfago para passar a comida da boca até o estômago, que elas não estão de forma sincrônica, não estão de forma organizadas. Pode ser uma doença do refluxo, o paciente tende a refluir o alimento do estômago até a boca. Então é alguma dificuldade que tem que ser investigada, geralmente com endoscopia. Não é normal a pessoa se alimentar e a comida é um farináceo, né? O cuscuz, ele tem um aspecto, uma consistência de farinha, então ela tem que procurar
auxílio para detalhar melhor essa queixa, mas o problema dela provavelmente está associada dentro desse leque de doenças que eu comentei anteriormente. Doença do refluxo, disfagia, entre outras causas. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belise Maria Nazaré, de Jardim do Seridó. Bom dia, Marcos, também. O que causa o mal de Parkinson e se tem cura? Um abraço para minha conterrânea Maria Nazaré. E aí, doutor Belise? Mandar um abraço para todo mundo de Jardim do Seridó. Terra querida, Jardim do Seridó. Né? A audiência é muito grande lá. Terra querida, tenho muitos primos lá, já trabalhei lá, e tem um povo muito acolhedor. Parkinson, ela pergunta se o que é que causa, né? E se tem cura. O que é que causa? A famosa doença de Parkinson, ela é de natureza, como é que eu diria, idiopática. Ela é de natureza não explicada ainda. Os mecanismos de causa, de etiologia ainda são confusos. Então, ela não tem uma causa específica. Ela é uma doença que tem uma herança genética, que você tem uma suscetibilidade, você tem uma maior predisposição, uma herança de seus pais, de seus avós, familiar, de ter aquela doença. Então, a causa dela é isso. Agora, como é que ela acontece? Ela acontece por uma desordem em áreas do cérebro que são reguladas por um neurotransmissor chamado dopamina, e essa desestruturação nessas áreas que produzem, que conduzem a dopamina, ela causa as alterações do movimento cursando com a doença de Parkinson. É bem verdade que essa é a doença de Parkinson mesmo, né? Agora tem o parkinsonismo, que é uma síndrome caracterizada pelos sintomas da doença de Parkinson, mas que são causados por outras coisas. Por exemplo, tem alguns medicamentos que causam Parkinson. Então, Parkinson também pode ser causado por medicamento. O Parkinson pode ser causado também por AVC. Você tem um AVC numa área da substância negra, que é essa área do cérebro que comanda o movimento nas áreas dopaminérgicas, e você tem um Parkinson vascular. Então, tem causas reconhecidamente sabidas, mas a principal, a doença de Parkinson, que ela não tem natureza outra, ela é uma causa genética, ela não tem assim um mecanismo a gente sabe como é que ela acontece, mas por que aquilo acontece, tem várias teorias nesse sentido. E ela pergunta se tem cura. Bom, essa questão de cura é bem controversa, eu sempre digo, né? Não, hipertensão tem cura, diabetes tem cura, Alzheimer tem cura. Cura significa que você vai ficar bom pro resto da vida, né? Você toma um remédio ali e você fica bom pro resto da vida. Isso é que é a cura. Ela tem tratamento, tem controle e tem medidas com que o paciente não evolua, ou que ele viva independente. Pelo menos o objetivo é esse, que ele trema menos, que ele consiga se movimentar melhor, cair menos, que ele consiga não sofrer com os sintomas não motores, como por exemplo constipação, a própria disfagia que a gente falou anteriormente, de se engasgar, que ele não sofra com depressão. 70% dos pacientes que têm Parkinson, eles têm depressão, tem transtorno do sono também, são vários outros problemas. Então, cura definitiva a gente não tem, mas tem um controle que o paciente vive como se não tivesse a doença praticamente. Ela é progressiva, mesmo com tratamento, a gente em muitos anos a doença vai progredindo, mas é muito eficaz. Hoje, eu acho que aí é o tchan da pergunta, hoje se tem uma forma cirúrgica de se controlar a doença de Parkinson. Então, faz-se uma cirurgia e o paciente tende a diminuir ao máximo os sintomas dele. Não fica curado, ele continua tendo Parkinson, mas ele fica curado. Agora, essa cirurgia ela é restrita a pacientes bem selecionados. Não é todo mundo que tem Parkinson que pode fazer essa cirurgia. Por exemplo, meu pai, seu Zé Belisa, a quem eu mando um abraço, ele tem Parkinson, mas ele não é candidato à cirurgia, ele não foi uma pessoa que foi selecionada para fazer a cirurgia, que abre a cabeça e bota lá um marca-passo cerebral para controlar o tremor, controlar os movimentos. Então, existem critérios de elegibilidade, alguns pacientes são eleitos para isso, tem critérios que ele pode fazer e outros não. Essa seria uma medida mais próxima à curativa, não chega a ser a cura, mas chega mais próximo à curativa. Então, a cura
de várias doenças crônico-degenerativas, como pressão, hipertensão, diabetes. A gente não tem, mas a gente tem uma forma de controlar essas doenças bastante eficaz, de maneira com medicamento, com fisioterapia, com terapia ocupacional, deixar o paciente independente, vivendo não só mais, Marcos, mas com qualidade. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça, se Deus e Nossa Senhora de Santana quiser. Uma feliz festa de Santana para todos e até a próxima terça.